Olá, eu sou o Saulo Cardoso e junto ao Gabriel Souza e ao Matheus Henrique, nós apresentaremos agora um projeto da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos da Universidade de Brasília. Bom, primeiramente a descrição do problema. A partir do livro 99 Exemplos de Aplicações Pneumáticas, o projeto 93 foi designado para esse grupo, segundo o qual o sistema pneumático desenvolvido deveria ser capaz de verificar a qualidade de peças de superfícies grandes a partir de um sistema de inspeção visual. Esse sistema é ilustrado nessa figura do slide, no qual as peças que apresentarem defeitos serão retiradas da esteira de transporte para serem descarregadas posteriormente, e aquelas que atenderem às especificações vão ser empilhadas em um magazine. Esse magazine ele sempre vai ter uma altura constante. Isso é a responsabilidade do sensor óptico que a gente vai colocar nele. Como as peças são leves, a gente vai poder usar garras paralelas com mordentes prolongados. Para a elaboração do diagrama trajeto-passo, algumas considerações foram feitas, como a guia linear ela vai ser ativada quando o sistema de inspeção visual indica que a peça está boa, que ela atende às especificações desejadas. Quando a guia chega ao fim, um sensor de fim de curso é ativado, indicando que as garras paralelas devem se fechar, ou seja, identificou uma peça boa, então ela deve ser retirada para colocar no magazine. Quando o retorno da guia se encerra, o atuador giratório é acionado para levar a bandeja até o magazine. E, em seguida, as garras devem abrir para que a bandeja seja liberada. O acionamento que comanda a abertura das garras deve fazer com que o atuador giratório volte à sua posição inicial, para que uma nova peça sem defeito seja colocada no magazine. O magazine possui um sensor óptico operando no modo de reflexão difusa, conforme foi sugerido pelo próprio Hesse no livro que a gente usa como modelo, e quando uma peça é adicionada ao magazine, o sensor indica esse recebimento da peça. Assim, o cilindro do magazine é acionado. Quando o sensor não detecta uma nova peça, o cilindro mantém a mesma posição. A respeito da definição de parâmetros de projeto, o sensoriamento foi realizado da seguinte forma. A detecção tanto do fim de curso quanto do início de curso da guia linear foi feita usando o sensor de proximidade indutivo. O sensor é fixado na altura em que a guia linear é alinhada com a bandeja, apontando perpendicularmente à direção de deslocamento da guia linear. Tanto as garras paralelas quanto o atuador giratório foram utilizados sensores de pressão. Nas garras paralelas, ele foi acoplado no tubo de avanço e no atuador giratório, no tubo de avanço e no retorno. No nível do magazine, como já foi dito anteriormente, foram utilizados sensores fotoelétricos que fica alinhado com o topo da pilha de peças boas, apontando horizontalmente e perpendicularmente para a bandeja. Já o dimensionamento foi feito considerando que a bandeja que seria inspecionada teria 400 mm de comprimento, 300 mm de largura e 3 mm de espessura. Então ela foi considerada como um paralelepípedo para a modelagem. A garra paralela é aquela responsável por mover os mordentes para segurar a bandeja no momento em que ela é transportada da esteira para o magazine. Essa garra deve ser paralela, já que a geometria da bandeja dificulta a manipulação com outro tipo de garra. Ela também deve ser capaz de sustentar uma carga igual à da bandeja e à do mordente. As suas dimensões foram consideradas não relevantes para o processo, portanto foi escolhida arbitrariamente e são definidas de acordo com essa imagem do slide. Já o mordente apresenta como restrição seu comprimento. Ele é considerado a largura da bandeja menos a distância das extremidades da garra fechada. Então ele foi calculado de acordo com as especificações de projeto e ele foi definido como comprimento interno de 128 mm, então vai existir uma compressão de 0,2 mm na bandeja quando a garra está na posição fechada. Já o braço de sustentação é aquela estrutura que sustenta a garra, que conecta a garra ao atuador giratório, que de fato move a bandeja. Essa peça foi projetada como uma barra metálica de aço 1020, com dimensões de 500 mm de comprimento, 20 mm de largura e 15 mm de espessura. O magazine ele foi implementado utilizando atuadores pneumáticos sem hastes DGC. É necessário também a projeção de um braço de elevação e hastes para organizar as bandejas em pilha, evitando que elas caiam. Este braço é feito de aço 1020 com 400 mm de comprimento, 100 mm de largura e 20 mm de espessura. E a figura ilustra o depósito na pilha. Diagramas de corpo livre. 4.1
Bandeja. O material da bandeja é de poliestireno. Sabendo que a densidade média do poliestireno é 1,05 gramas por centímetro cúbico, podemos calcular a massa e, consequentemente, o peso da bandeja. A garra deve ser capaz de sustentar o conjunto mordente e bandeja, cujo peso é calculado abaixo. 4.3. Para os cálculos, os furos serão desconsiderados para deixar uma folga nas medidas finais para os parafusos de fixação. Para facilitar os cálculos, desconsideraremos a curva nas bordas das dobras. Sabendo que o material utilizado será um aço 1020 com densidade em grama por centímetros cúbicos, temos braço de sustentação. Há uma força aplicada na ponta da barra, apresentando o peso do conjunto, bandeja, mordente e garra. Uma força no centro de gravidade representando o peso da barra e uma força de reação no apoio da barra no atuador giratório. Assim, para calcular seu volume, dividiremos a barra em 3 partes. A cabeça, que faz a fixação com a garra paralela, o corpo e o semicírculo na ponta. Assim como na estimativa dos mordentes, os furos não serão considerados, deixando uma folga para os elementos de fixação. Podemos ver abaixo o diagrama de corpo livre da barra, considerando-a engastada, à direita, pela fixação de um parafuso no atuador giratório, que se encontra abaixo dela. A tensão de cisalhamento na barra é, onde P é a força total aplicada na barra, M é o torque total, C é a distância da carga ao eixo de rotação e I é o momento de inércia da barra. Para o cálculo de torque, o momento de inércia da barra foi calculado como, dessa maneira a tensão é, o módulo de Young do aço é 80 GPa, portanto a tensão na barra deve ser menor do que esse valor para que ele não escoe. Magazine. Para cada bandeja possui 3 mm de altura e 3,7 N de peso. Pensando nisso, um cálculo foi feito para que a magazine suportasse um total de 30 bandejas. É preciso levar em consideração o peso do braço de elevação e sua densidade é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos. O peso do braço é calculado logo abaixo. Logo, o peso total que a magazine tem que suportar é. Agora calculemos o diâmetro mínimo necessário para o atuador vertical. O atuador vertical precisa ser capaz de levantar todas as peças mencionadas anteriormente. Somando-se os 10,17 N do conjunto garra mordente bandeja com os 12,15 N da barra, temos um total de 22,32 N, fora o peso do atuador giratório. Além disso, foi decidido que o curso deste atuador deveria ser ao menos 10 cm, de modo a garantir que a bandeja não acerte acidentalmente qualquer outra parte. Calculamos o diâmetro mínimo do pistão, considerando que ele irá exercer força no avanço na vertical para cima. Para o cálculo, vamos considerar que o pistão deve exercer uma força mínima de avanço de 30 N, para garantir um fator de segurança e utilizar a equação abaixo. Bom, assim depois de termos calculado todos os esforços, termos feito os diagramas de corpo livre, visto os pesos e todos os demais cálculos, passamos então para a parte de escolha dos componentes. Como escolher um componente? Em primeiro lugar, olhamos a garra paralela. Levando em conta todos aqueles requisitos já calculados, tudo que foi feito antes, encontramos então uma garra que seria ideal para o nosso sistema, que seria a garra de modelo HGP 16A BSSK. Esse modelo a gente pode encontrar ele em dois tamanhos, 16 ou 25. Só que como a força de atuação oferecida era suficiente no tamanho de 16, preferimos escolher ele para não ter que escolher o 25 e pagar um preço mais caro. Logo após, calculamos nosso atuador vertical, depois de terem feito todos os cálculos, e vimos que pelos cálculos em outros slides o diâmetro solicitado era de 8 mm. Entretanto, cilindros com guia do tipo DFM, o de menor diâmetro é o de 12 mm, que apresenta uma força de 68 N no avanço e 51 N no retorno, ou seja, ideal para aquilo que a gente queria usar. Um pouco 4 mm fora do que queríamos, que seria o ideal, mas ainda assim está dentro dos planos. Assim, com o diâmetro a gente já pode estimar e determinar a velocidade de atuação do cilindro. Caso queiram pedir o cilindro, o código de pedido é DFM 12 100 PAGF. Logo em seguida, precisaríamos ver os atuadores da magazine, o vertical do magazine e o giratório.
Então, no vertical, depois de terem sido feitas pesquisas em vários sites, encontramos no site da Festo o DGC K32500 PPV AGKD2. Esse foi o aparelho que melhor realizava todas as tarefas que a gente pediu. E o ator de giratório, foram feitos cálculos da inércia do conjunto barra-garra, mordente e bandeja. Assim, depois disso, de ter feito os cálculos, encontramos o DCR 16180P, que foi aquele também que é melhor se adequar para essa situação. Feito isso, tendo escolhido todos os equipamentos, todos os componentes, elaboramos o diagrama pneumático e elétrico do nosso sistema. E assim podemos ver que com as válvulas, com os cilindros, os meter-outs, meter-ins e todos os outros equipamentos necessários, conseguiríamos facilmente resolver a nossa questão. E, mais do que isso, aplicando alguns sensores como fim de curso nos cilindros, conseguiríamos também desenvolver um sistema elétrico que proporcionasse o nosso circuito ao funcionamento perfeito.